Olá, vamos começar mais um programa Marcelo Storck aqui pela TV 1000, canal 13 VHF de União da Vitória, Paraná, nosso endereço na terra, porque no ar também estamos em Porto União e região. E no bate-papo da semana estou ao lado de Jo Francis Martins Geuchac, ela super sucesso em São Paulo no teatro musical, mas é aqui da terrinha. Instantinho só e já voltamos para o bate-papo. Que honra reencontrá-la, né? Porque, pelo que eu me lembro, Jo Francis, a primeira vez que eu te vi enquanto artista foi no Colégio Santos Anjos. Eu também era professor lá da banda e na escola, e você já trilhava os palcos. Eram ali as suas primeiras aparições, isso? Na verdade eu comecei a dançar aqui na cidade muito cedo. Eu entrei na dança com 6 anos de idade, porque era o que tinha de aula, né? Não tinha aula de canto, de instrumento era muito pouco também, e de teatro também não tinha. Hoje já tem, felizmente. Então eu comecei dançando, então eu já ia pro palco desde criança. Eu dancei no Futura por uns 3 anos também. E aí eu comecei a cantar profissionalmente com 14 anos. Eu entrei na By Brasil, fiquei uns meses, e aí eu entrei na Deodatos, que eu fui a primeira cantora, que antes eles eram só um quarteto masculino. E aí eu tava no Santos Anjos, foi no 2º ano do ensino médio. E aí nessa fase você já deu um clique, não, eu vou para Curitiba e quero me formar, ou isso aconteceu numa decorrência depois disso, ou quando você entrou nesse setor você já tinha definido, não, eu vou fazer essa trajetória? Então, eu venho de uma família que tem uma origem humilde, da colônia, enfim, tem parentes que moram na colônia. Polonesa, inclusive. Isso. Nada a ver, né? Exatamente. E todo mundo tem uma veia artística muito forte. Porém, pela localização, localidade onde todo mundo nasceu e viveu, ninguém conseguiu fazer uma carreira artística. Então, eu sempre tive essa veia artística e eu queria saber como fazer para trabalhar com isso. E aí a minha mãe e meu pai sempre me apoiaram desde pequena, e a gente começou a pesquisar. Então, quando eu estava na 5ª série, eu já sabia o que eu ia fazer. Eu sabia que eu queria fazer faculdade de artes cênicas, e que em Curitiba tinha uma faculdade estadual e tal. E aí eu comecei a fazer teatro aqui também em 2009. Que foi no grupo do Lício. A gente fez um musical do Contestado, inclusive é um musical histórico muito importante para a história do país, assim. É muito reconhecido lá fora também, a USP já montou várias vezes. E a gente fez até em Santa Catarina, algumas apresentações, foi muito bacana. E aí eu já sabia que era isso. E como toda carreira, a gente tem que estudar muito. A maioria das pessoas acha que artista, nasceu e é artista e pronto, mas não, a gente estuda muito, 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 muito. E como é esse estudo? Esse que você fez em Curitiba, é uma graduação acadêmica? Exatamente, eu sou bacharel em artes cênicas, e são 4 anos de pesquisa acadêmica mesmo, né, prática e teórica. E agora eu sou pós-graduada em interpretação para teatro musical lá em São Paulo, que foi a primeira turma do Brasil, assim, do ramo. Porque teatro musical, como a gente conhece, que é essa coisa mais Broadway, o berço nos Estados Unidos, na Broadway. E lá eles têm uma formação sempre, e aqui não. Então, o mercado de teatro musical ele está acontecendo, e as pessoas que estão no mercado, elas não estão nas academias. Então, tem gente que é só bailarino e depois estuda as outras áreas, tem gente que vem da música, tem gente que vem do teatro, porque são 3 áreas que a gente tem que estudar, sim, que é o canto, a dança e a interpretação. E aí eu fiz essa pós-graduação, que foi a primeira que surgiu, e como eu já tinha o bacharel, uma especialização, sem deixar de estudar. E daqui já faço um gancho, um parênteses, né? A Jo falou no começo com uma dificuldade até regional em termos de escolas, mas aí uma depende da outra. Para você que quer um caminho maior, seja qual a tua veia artística, as outras áreas complementam. A própria artes plástica vai desenvolver alguma coisa em você que vai ajudar. Se você vai ser músico, fazer dança faz bem, e vice-versa. Você vai fazer dança já, não, mas então eu vou fazer uma aula de piano, uma aula de violão, que isso vai me fazer bem para a dança, e não só fechado nisso, porque, né, abre, né? E acho que até aqui, não preciso nem dizer, é um conselho que se dá, acreditar como você desde a 5ª série, né? Acreditou na carreira. A fase Curitiba foi difícil no sentido de se colocar e passar essa graduação e ao mesmo tempo ter que ir abrindo portas para fazer essa trajetória? Como é que foi isso? Então, eu saí de casa muito cedo, né? Eu fui morar em Curitiba com 15 anos. E eu fui fazer o 3º ano lá.
para prestar o vestibular. Porque quando eu estava no segundo ano, que eu estava aqui no Santos Anjos, eu fui prestar o vestibular da faculdade para ver como era. E Faculdade de Artes do vestibular é específico. Então eu tive perguntas sobre história do teatro, sobre cultura em especial, que geralmente a gente não tem, infelizmente, no colégio, né, regular. Então eu passei na primeira fase, e na segunda fase, que era prática, eu não passei. Aí eu falei, eu preciso ir para Curitiba, vou estudar, vou fazer um ano de teatro profissional para poder prestar o vestibular. E aí foi isso que eu fiz. E a minha família não costumava ir para Curitiba, meu pai não sabia nem andar lá direito. Eu lembro, eu até estava comentando como as coisas mudam muito rápido. Eu imprimia os mapas no Google e levava para ele de contar as ruas, era assim. E aí eu fui morar sozinha lá, eu fiz o terceiro ano e fiz um curso de teatro profissional e aí eu comecei a fazer os contatos. E como eu já cantava profissionalmente, eu comecei a cantar nas peças, então as pessoas já sabiam que eu era aquela que cantava e atuava. Aí eu entrei na faculdade com 16, que eu sou adiantada há um ano. E foi o que mudou minha vida totalmente, assim, porque uma faculdade de artes cênicas é uma escolha, eu diria que um pouco complicada, porque é uma carreira que ela é incerta. Então tinha gente na minha sala que tinha anos de carreira e estava indo buscar a formação acadêmica, então tinha pessoas de 40 anos, tinha todo tipo de pessoa e todo tipo de arte, porque artes cênicas são 4, né? Que é a ópera, o circo, a dança e o teatro. Então tinha gente de todas as áreas. E aí eu comecei a trocar com essas pessoas e conhecer essas pessoas, e isso que foi me formando hoje como artista, assim. E aí lá em Curitiba, eu fui encontrando pessoas que tinham o mesmo objetivo que o meu, que seria o teatro musical, que une a dança, o canto e a interpretação. E aí foi legal porque eu comecei a despertar o espírito de produtora, porque eu queria fazer acontecer lá. Eu já conhecia os grandes diretores, mas não tinha teatro musical como no Rio São Paulo, né, no eixo Rio São Paulo. E aí eu comecei a encontrar essas pessoas que tinham o mesmo interesse que o meu. E aí a gente começou a se reunir, a estudar a situação. Tá, a gente quer fazer teatro musical aqui, mas não é qualquer ator que faz teatro musical. A gente tem uma formação técnica só de canto, uma só de dança e de interpretação. E a Cláudia Raia costuma dizer que a gente tem 3 cérebros que funcionam ao mesmo tempo. Porque realmente, né, tem uma orquestra tocando, você tem o compasso que você tem que entrar, você tem que olhar para a luz certa, você está jogando o tempo todo com o seu colega. E aí a gente pensou, a gente não tem atores prontos para teatro musical. Então o que a gente vai fazer? Vai trazer formação para eles. Então eu sou produtora da Beatriz Lute, que é uma diretora de São Paulo. Ela dirigiu o musical do Cazuza, agora fez direção residente. Enfim, o Rei Leão também, que foi um grande marco, ela que fez a direção residente. E ela estudou na Broadway uma técnica específica, que é o acting do som, que a gente trabalha a interpretação cantando. E como que a interpretação te traz desde a afinação, assim. Eu já vi ela fazer coisas incríveis. Porque em teatro musical, a música é texto. E a gente costuma dizer que é o momento que só você falar, por exemplo, eu te amo, não é o suficiente. Você precisa cantar isso. E aí todos os compositores, os grandes gênios que a gente tem, como Sondheim, por exemplo, eles escrevem cada nota, cada palavra, pensando na emoção da personagem e como que essa emoção vai trazer a interpretação. A interpretação vai trazer, tipo, afinação, enfim. Se você pensa nisso, assim, no que move a personagem a cantar aquilo. E aí, enfim, eu produzi ela lá. Aí a gente fez 2 edições do curso, foi um super sucesso. A gente formou um grupo muito bacana de pesquisa de teatro musical. E isso foi em 2014. E aí ela falou pra mim, cara, vai pra São Paulo, porque por enquanto, em Curitiba, né, eu morei 5 anos lá, a gente produziu teatro musical, mas é muito num nível que não se emprega ainda, entendeu? Não tem como empregar esses profissionais. Eu fiz 2 grandes musicais lá em Curitiba, no Teatro Positivo, que é o maior teatro da América Latina. A gente fez O Príncipe do Egito, que eu fiz a Zípora, eu fui convidada, que é a mulher do Moisés, enfim, a gente fez uma adaptação do desenho, filme. E no outro ano a gente fez Os Miseráveis, que quem não assistiu o filme ainda assista, porque é incrível. Que é um musical. Eu fiz Eponine, que é uma personagem também, que eu fui convidada. Mas a gente fez assim, os amigos se reuniram e levantaram, sabe? Não foi uma coisa, estamos contratando profissionais. A gente trabalhou com profissionais, claro, mas a gente não tem um mercado ainda. Então a Beatriz, ela falou pra mim, vai pra São Paulo se você quer trabalhar com isso agora que você tá se formando. E aí qualquer coisa, se você quiser, você volta pra Curitiba e leva o que você quiser. Aí eu fui. Aí por isso eu fui para São Paulo.
Fez o mapa do Google nesse sentido daí, né? E esse mapa levou ela a São Paulo, que é o assunto do próximo bloco, mas antes de fechar o primeiro agora, estamos às margens do nosso Rio Iguaçu. Lógico que a tua família morando aqui te traz, mas também como é comparar aquilo que a gente vê no cotidiano, no dia a dia jornalístico, né? Logicamente, já estive várias vezes lá, sei que atribulações em cima de atribulações, diante até do trânsito, mas voltar para cá é um pouquinho também de uma forma de voltar na história, recuperar, reposicionar a cabeça para continuar para frente. O que traz além da família para cá? Ai, sempre. É uma questão de raiz mesmo, né? Porque quando você sai da onde você nasceu, você conhece um mundo que você não teve contato antes. Mas se você esquece de onde você veio, você se perde. Então, é muito diferente, realmente. Mas eu venho com saudade de tudo. Da comida da mamãe? Nossa, do feijão preto, porque lá em São Paulo é só feijão branco. Queria dizer isso que eu sofro. Olha só. Gente, no próximo bloco continuaremos o bate-papo, agora fechado nessa atividade. Ela já falou, né, com a Cláudia Arraia. Quem não sabe ainda vai ficar surpreso com as amizades da Jofrances. Um instantinho só e estaremos de volta. Bem, retomamos o bate-papo com a Jofrances Martins Geuchac, que ela falou que só usa Jofrances, lógico, um nome lindo, né? Porque o sobrenome ela diz que é difícil, ela usa como senha bancária, o sobrenome ninguém descobre. Como é que está São Paulo? Agora chegamos à capital, né, do estado do mesmo nome, onde você parece que se encontrou, juntou tudo isso desde a quinta série, essa formação, as suas propostas, a sua firmeza, e as coisas começam a acontecer, né? Quando nós brincávamos ali com a questão do mapa do Google, hoje você conseguiu um mapa do Google mais social, vamos dizer assim. Você tem bons relacionamentos que te proporcionam isso. Como é hoje São Paulo, o seu dia a dia, o que você faz lá? Me conta um pouco sobre isso. Então, o ofício do artista é falar do ser humano, né? E daquilo que o mundo está precisando. Então a gente trabalha com sensibilidade, com expressão, conosco, com o ser humano. A gente vai estudar para sempre. É verdade. Né? Acredito que várias outras carreiras também, mas a gente tem que estar estudando e se renovando o tempo todo, o tempo todo. E como a gente trabalha com o corpo, né? Nós somos nosso instrumento de trabalho. Por exemplo, se você dança e aí você para um mês, o corpo já não é mais o mesmo. E voz também, quando você canta, voz é músculo. Também não é mais o mesmo. Então você estuda sempre. Isso é uma coisa que eu faço sempre. Eu estudo, eu sempre estou fazendo aula. A gente faz aula particular de canto, faz dança, faz interpretação. Até agora estou fazendo um curso para a TV também, que é outro tipo de interpretação, e a gente tem que estar em todos, né? Mas São Paulo eu mudei porque a Beatriz falou que eu precisava ir para lá, que se eu quisesse mesmo isso eu devia buscar lá. Foi um pouco complicado no começo, porque eu conhecia ela apenas e ela estava em turnê com Cazuza, então eu fiquei bem sozinha assim no começo. Aí eu comecei a minha pós logo que eu mudei. E aí eu fiz amizade com o pessoal da pós, mas também a maioria era de fora, não era de São Paulo. E aí eu fui encontrando as pessoas, assim. E profissionalmente, em teatro musical, a gente faz teste. Teste, teste, teste. Sempre, sempre teste. E a gente é testado nas 3 áreas, como eu falei. Canto, dança e interpretação. E aí o Chaplin, que foi o musical que eu fiz do Grande Mercado, a Cláudia Raia é produtora, eu fiz 7 testes para entrar. E aí, em fevereiro do ano passado, eu ainda não tinha mudado para São Paulo. Eu fiz o inicial, que foram 5 fases. Primeiro canto, aí se passa no canto você vai dançar, dança pro coreógrafo, aí se você passar na dança você vai interpretar, se passa na interpretação você vai cantar em coro, pro maestro, enfim. E aí no final eles chegam no resultado. Porque para se escolher um elenco de teatro musical, não é só a qualidade do talento das pessoas, também tem perfil, tem altura, porque o ensemble é um coro, então precisa estar tudo em harmonia, assim. E no Chaplin, que foi o caso, a gente está falando de pessoas reais. Então, se o Chaplin tinha 1,50 m de altura, tô supondo, você não vai pôr uma pessoa com 1,80 m para fazer o Chaplin. Então, foi muito específico assim o que eles precisavam.
Aí eu tinha feito um teste pra cover sub, que é tipo substituta da mãe do Chaplin, provavelmente por causa da minha altura, e pra uma outra personagem que era uma que anunciava que o filme do Chaplin estava em cartaz. E geralmente quando você audiciona para entrar em teatro musical, se você não tem trabalhos anteriores no ramo, você nunca vai pegar personagem. É muito difícil, porque já tem as pessoas que estão há 20 anos fazendo isso. Então você começa sempre no ensemble, que é esse coro que eu falei, com personagens menores, assim, mas nunca com um personagem de tamanha relevância. Aí eu fiz esses testes em fevereiro, e a gente fez o workshop final e eu não entrei. Aí eles estrearam o Chaplin. E assim, foi minha primeira audição de Broadway, né? Que você chega, canta com pianista, tem que levar partitura. É outra realidade, né? E aí eu cheguei, a Cláudia Raia tava na banca. Aí eu tipo, meu Deus, estou audicionando pra Cláudia. Enfim, eu fiz o que eu tinha que fazer na hora, eu dei o meu melhor. E não foi na primeira temporada que eu entrei. E se eu tivesse entrado, eu estaria ou como sub da mãe do Chaplin, ou como ensemble apenas. E aí, em junho, eu recebi uma ligação da produção, e aí eles falaram que uma moça ia sair, que eles não iam renovar o contrato com ela, do elenco, e que eles queriam que eu fizesse o teste para personagem. Aí eu falei, óbvio, né? Aí eles me mandaram um material específico da personagem, e aí eu fiz mais 3 testes. Aí eu fui cantar a música da personagem, o texto dela com o Jarbas, que era o protagonista, que fez o Chaplin, é o marido da Cláudia Raia. E aí a dança também. E aí eu entrei com o personagem. E foi uma coisa assim, eu não sabia como agir, porque como eu pesquiso teatro musical há muito tempo, a gente precisa saber quem são as pessoas que estão construindo a história do teatro musical. Jarbas, que as pessoas conhecem por ser marido da Cláudia, ele é um dos maiores atores de teatro musical do país. Ele tem a minha idade de carreira. E ele é lá de Novo Hamburgo, do Rio Grande do Sul, trabalhava com sapato, e largou tudo e foi para São Paulo e falou, eu quero ser ator, e é isso. E hoje ele é o Jarbas. Eles compraram o Chaplin e ele era o protagonista. Então, gente, eu vou atuar com o Jarbas. Que é tipo o Neymar. Ídolo, pro teatro musical, ídolo total, assim. Aí cheguei no ensaio, o Marcelo Antoni também, porque por mais que a gente trabalhe com teatro, em Curitiba eu trabalhei um tempo, eu conheci alguns artistas famosos, curitibanos, coisas assim, até globais, mas tem pessoas que parece que são de outro mundo, né? Você olha o artista e fala, tipo, a própria Cláudia Raia, assim. Gente, quem é Cláudia Raia? Entendeu? Ela é sensacional, tá na minha frente. Aí eu cheguei no ensaio, o Marcelo Antoni, que ele era do elenco, né? Eu tava lá e aí, tipo, eu não cumprimentei, porque a gente já chega, já vai ensaiar e tal, dá um oi geral, assim, eu não tinha falado com ele. Aí fazer um laboratório, a diretora residente me colocou já no meio, foi fazer um exercício mesmo da minha personagem, que os atores tinham que me seduzir a minha personagem. E o Marcelo Antoni foi o primeiro. Não era muito difícil. Enfim, mas... Não foi difícil pra ele. De maneira nenhuma. Não, tô brincando. O Marcelo é incrível, um grande ator. Foi muito bacana eu poder ter essa experiência, assim. E ver o processo de trabalho desses artistas que hoje estão onde estão e como foi construída a carreira deles. Enfim. O Chaplin... Tá em cartaz. Não, a gente terminou a temporada em outubro do ano passado. A Cláudia é a nossa produtora, né? A Cláudia em parceria com a Chain. Ela falou que a gente volta esse ano pra fazer a turnê nacional, porque a gente fez Rio e São Paulo. E aí pra voltar pro Rio e depois pra São Paulo. E a turnê vai incluir em Curitiba. Olha, é pertinho pra quem quiser ir. Sim. Já fica o convite. Agora você falou, Jô, em relação a ter estudado um pouco de TV. Nós temos o Pietro Marangoni, ele até fez novela já, ele é aqui também da rua, Coronel Amazonas, aqui, falar um abraço à família Marangoni aí. Não lembro o nome da personagem dele na novela, e eu acho que ele já está num novo elenco também da Globo. Quando você estudou, você já estudou também dentro daquela ideia da menina da quinta série da Carteira dos Santos Anjos que ia chegar numa novela, ou você acha que isso está acontecendo agora por meio, inclusive, desse teu processo no musical? Então, eu acho que o artista tem que ser versátil, principalmente o ator, né? A gente se empresta para as personagens e para os trabalhos. Eu acho que nada se compara ao palco. Não sei,
é vital, assim, estar no palco, ter esse contato com o público, pra mim. E pra maioria dos artistas que eu conheço, a Fernanda Montenegro, por exemplo, os grandes atores da Globo, eles não deixam o teatro nunca. A Cláudia, né? Ela foi pra Globo, fez todo esse sucesso e hoje ela se produz. Ela produz o que ela quer, que ela ama, que é estar no palco. Não tô falando que ela não ama a novela, ela ama também. Mas aquilo que não tinha um mercado pra bancar, no caso. Então, ela sempre correu atrás de tudo que ela quis nesse sentido. A TV é uma interpretação diferente do palco. É um trabalho difícil também. Mas tem atores que focam pra TV. E tem atores que não querem ir pra TV. É o teu caso? Não necessariamente. Eu acho que depende. Mas como eu canto muito, o palco como cantora também me chama mais atenção do que a TV. Então não sei. Eu tô estudando, porque assim, como a gente faz teste o tempo inteiro, eu costumo ir para um teste pensando, eu estudo a vida inteira. Eu sempre tô estudando. Hoje eu tenho isso para oferecer. Se a banca precisa disso, eu tô aqui. Então se surgir um teste de novela, eu vou fazer. Se eu for o que eles precisam, entendeu? Tem que estar pronta, exatamente. Agora, obviamente, eu falar aqui do quanto vale a pena você acreditar nos seus sonhos, se esforçar, você mesmo falou, nossa, tem que estudar muito, não é assim, não cai do céu, nada. Na profissão que for, ela vai exigir de você, né? Tudo vem por meio desse trabalho. Agora eu tenho que perguntar então, já que isso a gente já deduz pela tua felicidade que vale a pena mesmo, né, acreditar nos seus sonhos, como que está em casa o ambiente de quem faz o feijão preto, né? Como é que a tua família, teu pai, tua mãe, então, demais familiares estão vendo essa sua trajetória? Então, como eu te falei, a minha família é tradicional, não sei como dizer, mas do interior, assim, e dificilmente alguém sai para fazer alguma coisa, para estudar também, principalmente. Meus pais fizeram faculdade aqui, enfim, mas a maioria não tem plano de buscar uma carreira, por exemplo. E aí quando eu fui embora, eu sou filha única. E por parte de pai eu sou única neta também. E a minha avó, minha segunda mãe, né, me criou e tal, que meus pais sempre trabalharam. Eles foram para Curitiba me ver algumas vezes, né, que esse é o 7º ano que eu tô fora de casa. O segundo em São Paulo, e eu morei 5 em Curitiba. O coração aperta. O coração aperta, mas eu sempre tive um apoio incondicional deles, assim, pra tudo. E quando eu venho tá todo mundo reunido, e tem feijão preto da avó. Ela sempre faz quando eu venho. Aí eu ligo, ela fala que tá com saudade. Porque eu saí em busca da carreira, eu tenho só um tio que foi embora, mas porque casou e tal, e aí ele vem, mas já faz muito tempo que ele foi. O resto, todo mundo mora no mesmo bairro, lá em São Cristóvão, cada um numa esquina, então tá todo mundo sempre junto. E aí, eu acho que eu fiz mais falta no começo, agora eles já estão acostumados, eles sentem saudade, mas eles estão mais acostumados. Bom, São Cristóvão é padroeiro dos motoristas, de quem dirige, né? Quem sabe a Jo Francis aqui, além da condução do veículo, venha no seu final de carreira realizar também esse projeto de dirigir e de desenvolver, né, o musical, porque eu acho que todos os setores dependem de grandes líderes, né, no meio da parte musical, no meio do teatro e seus gêneros paralelos, as suas atividades, vão depender de pessoas que insistam nisso, né, ainda mais num país tão cruel, eu diria assim, pelo aspecto de incentivo à cultura, o incentivo eficaz mesmo, né, de efeito, né? E eu acredito que isso tudo vai te conduzir a essa tua situação. Bom, nós estamos chegando no finalzinho do bate-papo e eu queria saber se eu deixei de perguntar alguma coisa, que você gostaria de aproveitar o canal aqui, nós estamos chegando a São Mateus do Sul, já a região toda aqui, se eu deixei de perguntar, é a hora aqui de nós finalmente falar de mais algum tempero da sua vida. Bom, vou falar do que vem então por aí. Provavelmente alguns trabalhos surjam sem muita previsão, né? Como eu falei, são testes e às vezes de uma hora para outra, assim. Mas eu estou ensaiando agora a Ópera do Malandro, que é um musical do Chico Buarque, muito bacana. Eu leciono workshops de teatro musical também, eu vou dar agora segunda e terça, por isso que eu estou indo embora rapidão, que eu vou dar workshop lá em São Paulo. E como cantora eu estou preparando meu material, eu componho também. E aí, por causa da faculdade, eu tive que
Eu foquei em outra área, no caso, e engavetei minhas músicas, minhas coisinhas, e agora eu tô voltando, assim. Então eu posso falar que vocês podem aguardar novidades em breve. Bom, obrigado, foi um prazer e torço que outras ocasiões como essa de hoje venham pela frente para que eu possa atualizar e com essa atualização acompanhar o teu sucesso evolutivo. Parabéns. Obrigada. É um prazer. Gente, eu fico por aqui, você fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.